Coisa boa, Apocalipse 22, 20. Diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vou ler de novo. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Diga amém. Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Feche teus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Nós abençoamos esta manhã. Ó Deus, fala conosco de uma forma extraordinária. Leva-nos ao entendimento, à compreensão da tua palavra. Alinha, Senhor, o nosso espírito e os nossos corações. Nós abençoamos, ó Deus, este lugar, esta casa, esta porta aberta. Abençoamos a família apostólica na pessoa do apóstolo Djalma Toledo. Pastora Mina, Senhor, abençoamos esta família. Declaramos as tuas bênçãos, a tua provisão, sabedoria, unção, autoridade, renovada e multiplicada sobre a vida deles. Oramos pelos pastores, suas famílias, ó Deus, para que neste tempo se levantem com autoridade. Ó Deus, que seja um tempo de avanço. Oramos, ó Deus, pela liderança, cada líder desta casa, de cada departamento. Oramos também por cada família que aqui está, Senhor. Oramos pela igreja, para que o Senhor fortaleça nesse tempo. Derrame sobre nós, ó Deus, uma nova porção da tua presença. Derrame sobre nós perseverança, fortalecimento. Ah, Senhor, faz arder em nossos corações como teu povo o prazer e a alegria da tua presença mais uma vez. Nós abençoamos, ó Deus, do menor, cada criança, ao mais velho. Que a tua glória esteja sobre nós. Fala conosco nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, o livro de Apocalipse ainda causa um pouco de medo em alguns cristãos e principalmente os não cristãos. Porque o livro de Apocalipse, ele sempre está relacionado com algo apoteótico ou algo catastrófico. Porque nós fomos doutrinados e ensinados através de filmes, através de Hollywood, que Apocalipse é para que eu e você tenhamos medo, é para que eu e você tenhamos pavor. Quando nós falamos sobre Apocalipse, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é um cenário de destruição e de medo. E de certa forma não está errado, porque para os ímpios, ou para aqueles que não são do caminho, que não são da fé em Cristo, é sim motivo de medo e desespero. Mas para a igreja de Cristo, a igreja triunfante, a igreja que vai viver o arrebatamento, a igreja que vai viver o triunfo de Cristo sobre esse tempo, é motivo de esperança, é motivo de expectativa, mas é também motivo de perseverança. Agora eu acredito que o Apocalipse deveria ser o livro mais pregado e estudado nos nossos dias. Eu digo por quê? Porque o Apocalipse, ele fala sobre o nosso presente, mas principalmente fala sobre o nosso futuro. Amém? Eu quero tentar nesta manhã liberar sobre nós um renovo sobre nossa esperança. Sabe, eu estava falando com Deus, eu estava orando, e eu disse: Senhor, renova a minha esperança. Renova a minha esperança, porque os dias são maus, mas o que está estabelecido para mim, para você, no amanhã, o nosso futuro, é um futuro glorioso.
O amanhã de Deus para mim e para você é um amanhã de vitória. O amanhã de Deus para mim e para você é um amanhã de conquista. É um amanhã de triunfo. É um amanhã na eternidade com Ele. É um amanhã vivendo as riquezas dos céus todos os dias da nossa vida. O que tem guardado para nós é um bom futuro, como diz a sua palavra. E eu disse: Senhor, renova a minha esperança. Quantos precisam ser renovados? Que o Senhor renove a tua esperança na sua palavra, nas suas promessas, naquilo que Ele disse, e Ele vai cumprir. Aleluia, aleluia. Para renovar a esperança você precisa se expressar, você precisa concordar, você precisa dizer: é verdade, eu preciso ser renovado, amém, eu creio nisso, eu pego, é para mim e eu vou viver essa realidade. Então o título dessa mensagem é Renovando a Nossa Esperança. Mas o que significa Apocalipse? Essa palavra que causa tremor e temor em muitos de nós quando falada. Quando a gente diz abra sua Bíblia em Apocalipse, a primeira coisa que a gente já pensa é o fim do mundo. Não é assim? Mas Apocalipse significa uma coisa muito interessante, porque ela é formada de duas palavras. Apo, que é uma preposição do grego que significa para longe de. Então apo é para longe de. Por exemplo, apóstolo. Apóstolo significa apostolo. Então eu estou vestido para longe, eu estou vestido para ser enviado, eu estou vestido para representar a Cristo. A palavra eucalipto, por exemplo, que vem do calipto. Eu significa bom, calipto significa sombra. Então eucalipto é boa sombra. Agora, o que significa apocalipto ou apocalipse? Significa para longe da sombra, para fora da sombra. O que está fora da sombra está revelado. Então o livro de Apocalipse significa revelação. O que está fora da sombra significa literalmente tirar o manto, tornar algo claro. Aquilo que era obscuro se torna claro, aquilo que estava na sombra vem para fora, vem para a luz, onde há revelação. Então Apocalipse nada mais significa do que revelação. E o primeiro capítulo de Apocalipse, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Apocalipto ou Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então, se Apocalipse é uma revelação que Deus entregou para a sua igreja, para os seus servos, e a revelação de Jesus Cristo, se Jesus Cristo está revelado nesse livro, então eu e você devemos nos aplicar para conhecê-lo, sim ou não? Queridos, se Jesus Cristo está revelado neste livro, e este livro fala daquilo que em breve vai acontecer, ou seja, fala do meu e do teu amanhã, fala do que nós vamos viver, nós vamos passar, nós vamos atravessar. Então seria de suma importância que nós como igreja entendêssemos a importância de falar sobre isso. Sim ou não? Porque se está escrito sobre o teu amanhã, quantos aqui querem saber o seu amanhã? Está escrito. Eu vi esses dias na rede social um escrito assim: eu li a última página da Bíblia e vai acabar tudo bem. Eu li a última página da Bíblia e nós seremos vencedores. Se o teu amanhã está revelado através da pessoa de Jesus Cristo, por que é que então nós ignoramos tanto a realidade, a profundidade desta carta escrita para mim e para você? E esse livro, Apocalipse, ele foi escrito por volta de 93 ali depois de Cristo. Ele foi escrito pelo apóstolo João, na ilha de Patmos. O que era a ilha de Patmos? A ilha de Patmos era um lugar de exílio. Era um lugar onde aqueles que discordavam do império eram enviados para lá.
Porque a ilha de Patmos não era uma ilha bonita como a gente vê, com coquinho, com redinha, igual um Havaí da vida. Não. A ilha de Patmos, inclusive até hoje, é uma ilha vulcânica, é uma ilha que não produz nada. É uma ilha que não dá alimento. É uma ilha rodeada, lógico, de água, de mar, ou seja, você não pode ir para lugar nenhum. Fica ali na região do mar Egeu, perto da Grécia, só que a ilha não produz nada. E tinha já passado o Império de Nero, e agora estava no tempo do imperador Domiciano. E esse imperador Domiciano, ele se colocou como um deus para aquele tempo. Então, ele estabeleceu um decreto que todos deveriam adorá-lo. E João estava voando na igreja de Éfeso. Estava acontecendo o avivamento. João não cessava de falar. João é praticamente o último dos discípulos vivos nesse momento. E ele está ali falando a respeito do caminho, está falando a respeito da fé em Jesus, está falando exatamente a respeito da volta do Messias. E ele então é enviado para lá, ele é mandado para lá. Alguns estudiosos, eles entendem que João foi por livre e espontânea vontade. Mas isso não importa. Importa que ele estava em Patmos, importa que ele estava num lugar onde a realidade mostrava um tempo de desgraça, um tempo de perseguição. Um tempo onde ele, dentro de uma visão natural, ele tinha sido tolhido, ele tinha sido tirado da sua vocação. E eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. É em lugares que parecem que nada vai acontecer. É em dias que parece que nada vai acontecer. Onde você está no meio do nada. Onde você está no meio de uma tribulação, de uma perseguição. Onde você não está entendendo o que está acontecendo contigo. É nessa hora que o céu se abre. E há uma revelação de Cristo para a tua vida. É onde Ele te tira dessa realidade. E te mostra quem verdadeiramente você é. João está nesse lugar. E ali, queridos, ele tem a revelação de Jesus Cristo. Ali João tem a experiência mais sublime da sua vida. Ali João tem a experiência mais profunda da sua história. João tinha andado com Jesus, João conhecia Jesus, João tinha tocado em Jesus, João tinha visto milagres, mas João ainda não havia visto Jesus como Rei dos Reis, não tinha visto Jesus como justo juiz, como aquele que tem o cetro de justiça em suas mãos, aquele que foi glorificado. E é no pior momento da história de João que ele tem uma revelação de quem é Cristo. Agora João vê Jesus como Rei da Glória. E é no momento de maior exílio, de maior perseguição e dificuldade, que João ouve a maior das promessas de Jesus. Porque as últimas palavras de Jesus nesse livro são, na verdade, uma promessa. Você se alegra com isso? E essa promessa tem pelo menos 4 características. A primeira característica está ali na palavra. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma, diga comigo, certamente venho sem demora. Nós estamos praticamente terminando a Bíblia Sagrada. E essa é a última palavra de Jesus. Eu fico pensando, em sendo a última palavra, seria o momento mais importante da história, sim ou não? Porque aqui estamos finalizando aquilo que poderia ser escrito, poderia ser revelado. E Jesus usa uma promessa para terminar esse livro. Ele diz, certamente venho sem demora. Agora eu lhe pergunto, o venho está na primeira, na segunda ou na terceira pessoa? Vamos, você estudou português. Está na primeira pessoa. O que eu quero que você entenda é que quando uma promessa é feita na primeira pessoa, ela tem um impacto muito grande. Para que uma promessa seja poderosa na vida de alguém, ela precisa ser feita em primeira pessoa.
Porque uma coisa é eu dizer, apóstolo, o José prometeu que vai fazer tal coisa. Isso tem um peso. Mas quando eu digo, apóstolo, eu prometo que eu vou fazer tal coisa, tem um outro peso, sim ou não? A primeira característica dessa promessa é que ela é feita em primeira pessoa. E essa pessoa que faz a promessa é aquele que não pode mentir. É aquele que não pode voltar atrás. É aquele que as suas palavras foram provadas e aprovadas e nenhuma delas caiu por terra. Todas elas se cumpriram. O que me dá a certeza de que vai se cumprir outra vez. Ele diz, certamente eu venho. Então eu e você temos uma promessa de que Ele virá. É uma promessa anunciada pessoalmente por Jesus. Se Ele disse que vem, Ele vem. Ele disse que Ele vem, meu irmão. Oh, eu quero que você se alegre nessa manhã. Ele disse, eu venho, eu prometo, João. Ele não estava falando com qualquer pessoa, ele estava falando com João, alguém que o conhecia, alguém que tinha provado dos milagres, tinha provado do cumprimento das suas palavras. Então ele diz, João, certamente, escreve isso, meu filho, certamente eu venho. Renove a sua esperança nessa manhã. Ele vem, Ele vem, Ele vem. A segunda característica que eu entendo nesse texto é que aquilo que é importante você repete. Sim ou não? A minha esposa, ela sabe que eu sou esquecido. Então ela diz assim para mim, moço, você vai no mercado, você compra tal coisa. Eu digo, ok. Eu estou no meio do caminho, ela liga. Não esquece tal coisa. Daqui a pouco chega uma mensagem no WhatsApp. Tal coisa. E eu ainda compro errado. Aquilo que é importante você repete. Se algo é importante para você, você vai falar sobre aquilo várias vezes. E olha só o que eu encontrei aqui. Se você for no capítulo 22, versículo 7, olha só o que está escrito ali. Coloca ali para mim. Apocalipse 22, versículo 7. O que está escrito, meu irmão? Diga aí. Eis que venho. Eis que venho. Vai para o 12 agora, versículo 12. Quem está escrito ali? Não, fala mais alto, meu irmão. Eis que venho. É a segunda vez. Vai para o 20 de novo. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Por que Jesus repete no mesmo capítulo 3 vezes a mesma frase? Porque ele está dizendo, João, vai ser assim, vai acontecer, de verdade, João, pode ficar tranquilo, você está vivendo exílio agora, você está vivendo perseguição agora, mas certamente, João, eu vou vir sem demora, eu estarei aqui, eu voltarei, eu vou te buscar, eu vou buscar a minha igreja. Meu irmão, você pode estar passando agora um tempo de tribulação, um tempo de dificuldade, você pode estar perdendo a sua esperança, mas nessa manhã, eu vim aqui para dizer que Ele certamente vem sem demora. Renove a sua esperança. Quando algo é importante, você repete. Então, essa é a segunda característica. A terceira característica. Essa promessa foi anunciada com total certeza. Você sabia que a dúvida é um sentimento que permeia o coração daquele que aguarda? Quando você marca um encontro com alguém, e você está ali esperando essa pessoa chegar, passa alguns minutos, você começa a se perguntar, será que vem mesmo? Sim ou não? Sua vontade de mandar uma mensagem, o teu coração começa a permear a dúvida. Começa a gerar um sentimento de incerteza.
E Jesus sabia disso. Jesus não estava revelando isso a um homem qualquer. Estava revelando a um homem que estava sendo perseguido para morrer. Jesus sabia que não podia ficar no coração de João nenhuma dúvida. Jesus sabia que o nosso coração, nesses dias atuais, agora, não podia restar em nossos corações nenhuma dúvida do que aquilo que Ele diz Ele vai fazer. Quando nós estamos esperando alguém, ou esperando algo, nosso coração se enche de dúvida. Mas aqui Ele diz algo. Ele diz, certamente. Certamente. Sabe o que significa certamente, irmão? Diga comigo, com certeza. Com certeza absoluta. Para não restar dúvida no teu coração. Para não restar dúvida no meu coração. Jesus disse, com certeza, João. Com certeza. Com certeza absoluta, eu estou te dando a minha palavra. Eu venho sem demora. A total certeza de que Ele vem. E a quarta característica. Essa me alegra muito. Que ela é anunciada, pastor Júlio, em caráter de urgência. Diga amém. Ele diz, eu venho sem demora. É já já. Meu Deus, irmãos, já já a gente não vai estar aqui. Ele diz, eu venho sem demora. Eu não vou demorar, João. Eu vou vir. Provérbios 13:12 diz assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho urgência em voltar. Eu tenho urgência em recolher a minha igreja, em trazer para mim o meu povo. Eu tenho urgência em voltar para o original. Eu tenho urgência em voltar para o jardim. Oh, labaraies. Oh, xalabarababassanderedes. Hoje pela manhã, eu recebi uma mensagem da minha filha. E ela está viajando, está descansando. E algo mexeu comigo. Porque quando a gente é filho, a gente tem saudade dos nossos pais, sim ou não? Mas sabe o que eu descobri, queridos? Que o pai tem mais saudade dos filhos. Que os pais, o pai e a mãe tem mais saudade dos filhos do que os filhos do pai e da mãe. Eu descobri que a gente tem mais saudade dos nossos filhos do que eles de nós. Sabe o que eu quero dizer? O pai tem mais saudade de você e de mim. O pai tem mais vontade de vir rápido. O pai tem mais vontade de ajuntar de novo o seu povo do que nós de irmos para lá. Oh meu Deus, eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando ele diz eu venho sem demora, ele está dizendo eu não quero ficar longe de vocês. Quando ele diz eu venho sem demora, ele diz eu não quero passar muito tempo sem que vocês estejam comigo, porque eu os criei para estar comigo. Eu os criei para viver comigo, viver em perfeição, viver longe da dor, viver longe da morte, longe da separação. Quando o Pai está dizendo eu venho sem demora, significa que o seu coração está cheio de saudade. O que significa que quanto mais rápido Ele puder vir, Ele virá. Ele vem sem demora. E eu acho, querido, que essas 4 características deveriam refletir em minha vida.
saber que foi próprio Jesus que fez esta promessa. Você sabe que o livro de Apocalipse, ele tem muitas revelações. E a maioria delas, Jesus mandou o anjo. Leandro, anjo, vai lá e diga isso para João. Anjo, agora você vai lá e revela isso. Mas quando ele vai finalizar, e ele vai prometer a sua volta, ele mesmo em pessoa, ele diz: essa promessa sou eu que vou fazer. Eu não vou enviar anjo, eu não vou falar para o anjo falar, eu mesmo vou dizer. Será que nós estamos esperando o Pai como o Pai nos está esperando? Certamente eu venho sem demora. Mas eu e você temos uma jornada nessa terra até que se cumpra essa promessa. E como é que eu me comporto nessa jornada, querido? Como é que eu me comporto até que cumpra essa promessa? Eu quero rapidamente citar algumas coisas. Apocalipse 3:11. Como é que eu me comporto até que essa promessa de Jesus se cumpra? Apocalipse 3:11. Olha o que está escrito: venho não é para você ficar triste não, irmão, para você ficar feliz. Eu não quero que você saia daqui pesado, eu quero que você saia daqui exultante, alegre, feliz. O que está escrito ali? Venho, mas para que você tenha o prazer de encontrá-lo, o que você tem que fazer? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, a primeira atitude que eu preciso ter para aguardar essa promessa é: guarda o que você tem. Essa palavra é mencionada quando a carta está sendo direcionada à igreja de Filadélfia. E guardar na Bíblia significa esconder, significa valorizar, significa não esquecer, significa dar valor, significa proteger. E a sua raiz do grego diz conserva. Esse conservar significa conservar para o fim que se destina. Mas ela também tem uma nuance de não perder. E esse não perder é com o propósito de cumprir o que fomos chamados para cumprir. Tem ainda uma terceira definição que é defender, a fim de esperar com esperança e esperançar. Qual que é a diferença de esperar e esperançar? Esperar fala daquilo que eu estou aguardando, mas esperançar fala daquilo que eu estou ansioso para viver, daquilo que eu tenho desejo, daquilo que eu tenho anseio, daquilo que está no meu coração, daquilo que eu quero logo. Sabe quando você diz para a criança que vai comprar uma bicicleta no fim do ano, aquele desejo, aquele anseio de só chega logo, não chega logo, e isso é esperançar. Deus não quer só que eu e você esperemos, mas quer que nós tenhamos esperança, a esperança que renova em nós o sentimento, a alegria da salvação. O salmista diz, Salmo 51:12, restitui em mim a alegria da salvação. Quantos de nós já perdemos a alegria da salvação? Estamos olhando para esta vida como o fim, como algo que vai nos destruir, como algo que vai acabar. Não. Renove a tua esperança nesta manhã. Não só espera, não só espera, mas tem a esperança de que sem demora Ele virá. Aleluia, aleluia. E Ele diz: conserva o quê? O que tens. E eu fui ver o que a igreja de Filadélfia tinha. A igreja de Filadélfia tinha obediência à palavra. Conserva o que tens. O que nós temos? Obediência à palavra. Fique firme. Saiba que a palavra é verdadeira. A palavra de Deus é a verdade. Outra característica:
A igreja de Filadélfia não negou o nome de Jesus. Negar o nome de Jesus não é só dizer que não o conhece, irmãos. Negar o nome de Jesus é quando a palavra ensina algo e a gente faz o contrário. Isso é negar o nome de Jesus. É quando nós devemos representá-lo com dignidade e nós não o fazemos. É quando nós devemos liberar uma palavra e nós não o fazemos. Conserva o que tens. Obediência à palavra. Não negue o nome de Jesus. E eles tinham também o amor de Jesus. Isso está no versículo 9 ali de Apocalipse 3. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Jesus quer que o mundo saiba que Ele ama a sua igreja, que Ele ama esta igreja, que Ele ama a tua vida como igreja, como corpo. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é coroa? Coroa tem duas intenções. A primeira, autoridade. Só tinha coroa quem tinha autoridade. A segunda, recompensa. O que Jesus está dizendo? Conserva o que você tem, para que no final você receba a autoridade e a sua recompensa. A palavra de Deus fala sobre a coroa incorruptível. Eu só vou citar os textos, 1 Coríntios 9, 25. A palavra de Deus fala sobre a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, 8. Fala sobre a coroa da vida. Tiago 1, 12. Fala sobre a coroa da glória. 1 Pedro 5, 4. E fala sobre a coroa do regozijo. 1 Tessalonicenses 2, 19. Primeira coisa, guarda o que tens. A segunda coisa, guarda as palavras desse livro. Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Se tem uma coisa que eu e você precisamos guardar na nossa jornada, é a palavra de Deus. O salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Em João 14, 23 e 24, Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Em 1 João 2, 5 e 6, o apóstolo diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Primeiro, guarda o que você tem, aquilo que Deus depositou. Segundo, guarde a palavra, porque só o que ama guarda a palavra. Você ama Deus, então guarde a palavra. E em terceiro lugar, guarde as suas vestes. Apocalipse 16, 15. Coloca para mim rapidinho Apocalipse 16, 15. Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O homem era vestido de glória e pecou, e ficou nu, exposta a sua vergonha. Guardar as vestes significa guardar a santidade, não andar em pecado. Guardar as vestes significa que você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Oh, ah, meu Deus. Apocalipse 19, 8 diz assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.
significa andar em verdade, andar santificado. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Guarde as suas vestes, não ande em pecado, porque quem anda em pecado, vai acontecer o que está em Mateus 22, versículo 11. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então guarde as suas vestes, porque a coroa está preparada para aqueles que se santificam no Cordeiro. A coroa está guardada para aqueles que não se entregam às vaidades desta terra. Não andam em pecado, mas andam em santificação. Em santidade e em santificação. Em santidade e em santificação. Guarda o que você tem. Guarde a palavra e guarde as suas vestes. E eu quero terminar com este texto de Apocalipse 22, versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Então adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu quero encerrar, versículo 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Maranata, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Deus te abençoe, querido.